Vamos fazer a verificação de uma terça biapoiada de cobertura usando a calculadora de perfis do software Projeta Mezanino em poucos cliques? Para essa situação, nós vamos considerar essas ações, né? Um vento de sucção, um vento de pressão, uma carga permanente D, uma carga variável L e essas combinações de ações para estado limite de serviço e estado limite último. Agora nós vamos pegar os esforços gerados no software SAP para fazer a verificação do estado limite último do perfil da terça no software Projeta Mezanino. Então a gente tem aqui a guia calculadora de perfis. Essa calculadora ela funciona baseado em arquivos texto para a origem dos esforços solicitantes. Então, tem duas opções. Uma é um formato S2K, que é um formato do software SAP, ou uma lista com os valores separados por ponto e vírgula, onde a gente tem o elemento, a combinação, MX, MY, o esforço normal, VX, VY e o comprimento. Para o caso de verificação de tubo cilíndrico, a gente tem duas opções, né? Podemos verificar pelo AIS 2016 ou pela NBR 8800-2008, né? Então, tubo com costura ou sem costura. Aqui eu carrego os esforços. Então, eu tenho aqui a lista dos esforços depois que eu carregar. Antes de verificar o elemento, eu preciso definir qual é o comprimento que a calculadora vai utilizar. Pode ser o comprimento que foi importado aqui. E esse comprimento, se eu quiser, eu posso mandar travar ele um determinado número de divisões, tanto na direção Y quanto na direção, em A torção, né? Em LY e LB. Ou eu posso especificar um comprimento em cada uma das direções. Aqui a lista dos perfis. Depois da verificação, existem duas situações. Ou o perfil passa na verificação ou não passa. Os perfis que não passam, as seções que não passam para aquele perfil são colocadas nessa lista e as seções que passam nessa de baixo. Então eu vou carregar aqui os esforços, aquele arquivo que nós geramos, terça esforços, lá no SAP, esforços carregados por sucesso. O elemento lá está dividido em 10 partes, então o SAP solta naturalmente os comprimentos de cada pedaço, então nós vamos considerar fornecer o comprimento, 5 metros, KLX. Inicialmente vamos considerar que a gente não tem nenhum travamento, então 5 metros KLY, KLB, LM. E o perfil lá, que é aquele U enrijecido, 150, 60, 20 com 2 milímetros. Vou mandar verificar. O software me avisa que alguns elementos não atendem, algumas seções não atendem. E aqui eu consigo ver, né, em qual critério que ele não está atendendo e qual o valor máximo. E aqui as seções que os esforços passam. Bom, eu vou travar agora aqui, então, o vão da terça 5 metros, mas a gente vai considerar um espaçador, né, um TV ou um EC, né, travando ela em 2,5 metros. Trabalhando no centro, então fica 2,5 metros por cada lado. Vai travar naturalmente o Y e a torção. Vou mandar verificar o elemento. Ok, todos os elementos atendem, então eu verifico aqui capacidade de demanda, né? Qual é a seção mais solicitada. Posso gerar um arquivo texto com essas verificações, então vou gerar aqui. Memória gerada com sucesso. Nós vamos agora abrir o arquivo com a memória de cálculo no Excel. É um arquivo TXT, né? Então vou aqui abrir arquivo. Memória texto. Vou utilizar delimitado UTF-8, né, para o conjunto de caracteres, para sair as acentuações todas direitinho. E delimitado na próxima guia aqui com ponto e vírgula. Lançar, concluir. Então eu tenho aqui a memória. Qual é a seção? Se tiver passa e não passa, então ele vai colocar primeiro todas as seções que passam, depois as que não passam. E aqui os resultados das verificações.